Se podcast, se não pode, diz. Ô Marcela. Oi. Deixa eu te fazer uma pergunta, talvez que não tenha nenhum outro momento pra fazer isso, mas aproveitando o gancho que você estava se apresentando, talvez você seja a única pessoa mais próxima, assim, né, que eu conheço que apresentou um TED Talk, né? De alguma maneira, ter apresentado o TED, além de ter um retorno positivo, tu acabou sendo conhecida como a Marcela que apresentou o TED e meio que escondeu um pouco toda a tua trajetória profissional, todas as outras coisas que você tem expertise ou não? Eu acho que isso acontece mais fora do mundo da ciência, assim. Se está conversando com amigos, com colegas e com pessoas que trabalham em outros campos, essas pessoas, elas valorizam muito mais isso, né? Você deu uma TED Talk, você vai fazer tudo, vai ser possível, você vai conseguir fazer qualquer coisa, porque dar uma TED Talk é uma coisa super legal e coisa e tal. Eu diria que dentro da academia é muito legal também. Acho que uma coisa que eu descobri fazendo divulgação científica é que a maior parte dos cientistas, pelo menos com os quais eu convivo, se empolgam muito e gostam bastante. Então eles todos elogiam e pegam ideias daquilo e se sentem empolgados. Mas na vida cotidiana per se, no trabalho, você tem que, né, desenvolver todas as suas outras habilidades e trabalhar com diligência e fazer as coisas todas e mostrar o trabalho, enfim, publicar os papers, aquela coisa toda, mostrar os resultados, porque só o fato de tu ter dado uma TED Talk realmente não acrescenta muito no dia a dia, assim, do cientista, né? Mas eu não diria que... Eu não diria que nenhuma das duas vertentes, nem tanto no campo pessoal, lidando com pessoas que trabalham em outros campos e com amigos, assim, tanto na ciência, tem acontecido de o resto do meu trabalho não ser valorizado ou não ser apresentado, até porque se uma coisa não tem consistência, ela não persevera, assim, né? Então eu acho que só teve pontos positivos nesse sentido, assim, divulgar, porque quem precisa ir buscar a coisa mais a fundo vai, né? Então vai e encontre, os trabalhos todos estão lá, assim, com o rigor científico, e quem não precisa fazer isso, que na verdade só quer ter a informação sobre a coisa, acaba valorizando bastante tudo, mas assim, não precisa necessariamente ir ver, mas tá bem galgado aí pela divulgação científica, né? Então eu diria que só teve pontos positivos, assim. Legal. Massa. Eu fiz essa pergunta porque é uma coisa que eu reflito de vez em quando, assim, né? O lado doce e sombrio da fama, de certa maneira, assim, né? Que, claro que a gente não tô comparando com fama de grandes celebridades que fazem entretenimento, né? Mas no nosso universo também, sendo eu, né, uma pessoa que caminho por esse lado da divulgação também, eu não quero que em nenhum momento eu seja lembrado só como um grande fotógrafo, mas sim como um grande fotógrafo com conteúdo, né? Enfim, essa linha de pensamento, assim, que eu tava... Porque, infelizmente, quando você pensa no impacto social, como talvez, pelo menos a cultura brasileira, latina, valoriza demais quem aparece na televisão, quem tem 1 milhão de seguidores no Instagram, essas coisas assim, acabam que pessoas que não têm, às vezes, nada de conteúdo sobre um assunto, viram uma pessoa divulgadora de ideias rasas ou divulgadora de ideias sem embasamentos, enfim, vira o tal do influenciador, né? Nossa, mas completamente, assim, eu pensei muito sobre isso também ao decorrer dos últimos anos aí, fazendo divulgação científica, porque o que acontece? Isso consome bastante tempo, né? Assim, então, você vira TED Fellow, dá uma TED Talk, e aí dá muitas entrevistas, escreve texto, faz muita coisa. E eu coloquei tudo isso no meu tempo extra, né? No meu horário livre. Por quê? Porque a ciência é importante. Então, assim, o que eu tava falando ali era pra falar de ciência, né? Então, o fato de continuar fazendo ciência era a parte mais importante. E que daí a consistência e toda aquela argumentação, aquela divulgação, né? Então, eu vejo isso como um desafio pessoal bem grande, que eu imagino que tu também sinta, assim, enquanto tá fazendo um doutorado, tá fazendo divulgação científica também, é uma coisa bem intensa. E, de fato, assim, né, quanto mais divulgação tu faz, dependendo dos diferentes veículos, as pessoas querem uma profundidade ou uma profundidade do assunto diferente, né? E até pelo fato de ser mulher é bem desafiador, assim, eu diria até na mídia do Brasil, assim, que as pessoas levam muito isso em consideração. E isso, na verdade, me magoou bastante, assim, né? Porque ficou bem evidente que o fato de ser uma mulher fazendo doutorado, trabalhando com genômica, era uma coisa meio surpreendente, assim. Então a gente já vê o viés
viés que tem grande de gênero aí, né? Que parece que é como se fosse uma novidade, assim. Isso eu tentei lutar bastante contra isso, assim, até, e eu acho que quanto mais a gente afirma e divulga, mais a gente, né, como a gente estava falando no começo do episódio, mais a gente consegue tirar essa imagem de que seria uma coisa corriqueira, uma mulher fazendo ciência e tal. Mas isso acontece bastante, assim. E eu concordo contigo, tem muitos influenciadores são muito superficiais, assim, e por isso que eu também te aconselho a continuar fazendo divulgação, porque a gente precisa de pessoas com conteúdo para fazer, e é um desafio, e demanda tempo, tempo pessoal e tudo, mas a gente tem que continuar, né? Tamo junto. Eterno desafio, com certeza. Eterno desafio. Eu derrubei a Marcela, é isso mesmo? Oi? O quê? Não. Não é que eu fiz o comentário, daí teu áudio ficou mudo, daí parecia que o meu comentário tinha derrubado a tua conexão. Não. Que comentário pesado, hein, Tiago? Caraca, nada demais. Massa. Não, mas sem dúvida, eu acho que qualquer lugar você vai se questionando na fase que você tá, né? Na fase que você tá vivendo na tua atuação profissional. Eu acho que esses questionamentos ajudam a tentar fazer cada vez melhor, mas é legal, assim, que sempre, em algum momento, não sei porquê, talvez eu seja meio tendencioso a puxar assuntos de comunicação e divulgação científica, e cada vez que eu converso, que eu vivo um pouco mais, que eu agrego um pouco mais bagagem, vai surgindo novos questionamentos, assim, né? Sim, mas que bom, a gente tem que se questionar sempre mesmo. Eu acho que é muito fácil cair nas graças da comunicação e da internet e de achar que se um conteúdo está sendo compartilhado, muitas vezes ele é relevante, né? Bem, a gente tem que sempre tomar cuidado com isso, assim. Eu acho que um grande desafio mesmo do cientista hoje em dia, ainda mais que a gente está lidando com a falta de financiamento, com o mundo ficando cada vez mais extremo e com, né, assim, levantes de ignorância científica acontecendo ao redor do mundo. Um grande desafio nosso é simplificar a informação, assim, fazer com que ela seja direta e curta, simplificar, mas sem modificar, sem que ela perca o conteúdo essencial que ela tem, assim, porque, infelizmente, certas coisas na vida e no mundo são difíceis de serem explicadas e elas precisam de um certo tempo, né? E nessa era da internet a gente quer fazer tudo muito rápido, assim, então algumas coisas precisam de um pouco de tempo, mas é um grande desafio pra gente que divulga cientista conseguir fazer isso, simplificar sem modificar o significado e sem perder o contexto, assim. É complicado mesmo, porque a gente que faz divulgação científica, né, fica naquela linha tênue entre o entretenimento e a informação, né? Fica, sempre. Porque você precisa deixar a informação de uma forma que ela funcione também como um entretenimento, né? Mas essa é uma linha tênue para você se perder ali e simplificar demais ou começar a acabar partindo pro lado mais sensacionalista da informação e acabar meio que distorcendo o conteúdo um pouco pra exatamente ganhar os cliques, ganhar os views, né? E ganhar a audiência do entretenimento, né? Que na verdade, apesar de precisar ter um pouco disso também, divulgação científica não é entretenimento estrito sensu, né? É muito complicada essa relação, de fato. A gente não vai resolver isso hoje, né? Vamos falar de Mexilhão Dourado, beleza, né? Senão a gente vai ficar 10 horas falando de... dá pra ficar, com certeza. E eu vou me sentir culpado. O Nicho Podcast, onde a biologia é o nosso recurso.